No estado de São Paulo, nós temos o seguinte número: 477 mil pessoas contaminadas, com 10.694 mortes. E assim como em Rio Preto, nas últimas 24 horas, batemos o recorde em todo o estado de São Paulo, também foi registrado um recorde de mortes nas últimas 24 horas, com 389 mortes, sinal que não está dando certo a abertura do comércio, mesmo que gradual. Houve um aumento muito maior de casos e incidências da doença. E sobre essa situação, esse estado de coisas e outras coisas mais, a gente vai conversar agora com o virologista e pesquisador da FAMERP, o Dr. Maurício Lacerda Nogueira, que também integra o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus em Rio Preto. O doutor Maurício está aqui no Skype comigo. Doutor, tudo bem? Me ouve? Tudo bem, estamos aqui. Obrigado por nos atender, doutor. Bom, vamos começar. Eu queria que o senhor fizesse um resumo para a gente. Estamos aí já com 6 meses, já quase, um pouquinho mais, do surgimento do novo coronavírus. De lá para cá, doutor, nas pesquisas, nos estudos, o que se descobriu de novo a respeito desse vírus? Olha, são 6 meses da emergência do vírus, foi no comecinho de dezembro. Nós temos, desde lá, conhecemos um vírus muito rapidamente, medidas de diagnóstico, processos de diagnóstico foram desenvolvidos, muito se compreendeu da forma de transmissão e de controle, ou melhor, da dificuldade do controle desse vírus. Está muito claro, não temos nenhuma medicação ainda disponível, porém as vacinas estão avançando rapidamente, que vão ser a solução definitiva para esse problema. O único problema é que essa solução definitiva ainda tem um certo prazo pela frente de, no mínimo, 6 a 8 meses e muito provavelmente 1 ano. Doutor, o senhor falou da transmissão, que ele é um vírus muito violento, vamos dizer assim. O que diferencia esse tipo de coronavírus de outros coronavírus, que a gente já teve epidemias aí há anos atrás, tivemos o SARS, a MERS, o próprio H1N1. O que diferencia esse novo coronavírus desses anteriores em termos de proliferação? Por que ele é tão contagiante, ele se transmite mais fácil? Vamos lá, vamos separar um pouquinho as coisas. O H1N1 é uma influenza, é um outro vírus, a gente até fala ele daqui a pouquinho, mas vamos falar primeiro dos coronavírus. Você falou do SARS e do MERS, que são coronavírus muito agressivos, mas eles transmitem muito pouco. Existem outros coronavírus com nomes estranhos, como 229, OC43, não vamos entrar em detalhes, que são vírus extremamente comuns, eles transmitem muito bem e são a maior causa de resfriados em adulto. Então, na verdade, esse novo vírus, ele junta um pouco da agressividade do SARS e do MERS, não tão agressivo, não patogênico, mas bastante grave, e a transmissão dos outros. Gera uma condição muito ruim, um grande número de casos e, consequentemente, mortalidade ou letalidade, que é o que a gente não gostaria de ver. Tá certo, gente. Doutor, o senhor falou da vacina. Recentemente, o governador João Dória anunciou aí que o Butantan, em parceria com o laboratório chinês, está entrando já numa fase 3, já teste em voluntários com essa vacina. A gente tem também a notícia daquela de Oxford, que também parece que vai testar 2.000 pessoas no Brasil. Queria que o senhor detalhasse mais essas vacinas e como são escolhidas essas pessoas que supostamente vão receber essa vacina e em qual o senhor põe mais fé, essa do Butantan em parceria com a China ou essa da Inglaterra? Olha, na verdade, a gente não vamos botar fé, vamos esperar a ciência, que eu acho que é o melhor.
O fato é que tem várias vacinas, tem essa do Oxford, tem do Butantan, tem outras vacinas também que deverão ser testadas também aqui no Brasil. Todas elas estão numa corrida para o mercado. É até muito importante que nós tenhamos mais de um, porque nenhuma empresa sozinha vai ser capaz de produzir vacina para o mundo inteiro e basicamente é o que vai ser necessário. Então, são bilhões e bilhões de doses. Então, é uma corrida entre cada uma delas. Algumas vacinas vão ser bem-sucedidas, outras não vão funcionar. E não dá para falar exatamente como vai ser cada uma delas, porque cada uma delas tem o seu próprio protocolo. Mas, em geral, generalizando, como é que é feito esses estudos? Se procura uma população-alvo, uma população que está exposta, porque são estudos de eficácia, então eu preciso saber se a vacina protege, eu só vou saber se a vacina protege onde está tendo caso, tá? Então, veio o exemplo da vacina da dengue, também financiada pelo Butantan, que a gente conduz o estudo aqui em São José do Rio Preto. A gente trabalha numa área da cidade, cujo tem historicamente uma alta incidência de casos, que é a Vila Toninho. Você vacina uma parte da população. Essa parte da população, uma parte é vacinada e outra recebe placebo. E você vê se a vacina funciona ou não. Então, todas essas vacinas vão ser testadas dessa forma, numa população escolhida, e aí é um estudo sempre feito apenas por voluntários, porque você sabe, não vai ser todo mundo que vai ser vacinado, uma parte dessa população vai receber placebo. Tá certo. Doutor, e em termos de eficácia, dá para saber alguma coisa já? Se ela vai proteger 100% ou não? Ou ainda há o risco de, mesmo com essa vacina, esse vírus se mutar e você, enfim, ter que tomar outras doses, atualizações de vacinas, a exemplo da influenza, me parece, né? Na verdade, esse é o objetivo de um estudo de fase 3. O estudo de fase 3 é o chamado estudo de eficácia. Os estudos de fase 1 e 2, que são os que estão ocorrendo agora, são os estudos de segurança. Primeira coisa que a gente quer saber, antes de uma vacina, se ela funciona ou não, é se ela não faz mal, tá? A vacina não pode fazer mal. Então, essas vacinas já passaram ou estão finalizando os estudos de fase 1 e 2, mostrando que elas não trazem nenhum malefício. E aí você vai para o estudo de fase 3, onde você vai ver a eficácia. Você vai ver a eficácia no primeiro momento. E com o tempo de uso é que você vai descobrir a eficácia a longo prazo, se você precisa de outras doses ou outras vacinas. Esse é um trajeto longo que demora vários anos. Maravilha, gente. Estou conversando com o pesquisador e virologista da FAMERP, a Faculdade de Medicina de Rio Preto, Dr. Maurício Lacerda Nogueira. Doutor, ontem surgiu a notícia aí também da Inglaterra, lá de Oxford, que a dexametasona, um corticoide aí já conhecido no mercado, se mostrou eficaz no tratamento de pacientes em estado grave, né, já entubados, em ventilação, no tratamento da Covid-19. O que já se sabe disso? É realmente eficaz? Dá para confiar nessa informação? Ou a gente cai na história da cloroquina, que foi falado, depois os pesquisadores recuaram, a pesquisa até foi retirada lá do site da Lancet. Queria que o senhor discorresse sobre isso para a gente. Vamos lá, são duas coisas diferentes. Sobre a dexametasona, a dexametasona e outros corticoides primeira coisa, faz um sentido biológico funcionar, porque o Covid é uma doença que tem uma resposta inflamatória importante, então a dexametasona ou outros corticoides têm um papel bastante interessante para proteger. O estudo não foi publicado ainda, o que saiu foi um press release, mas de uma entidade com muita respeitabilidade, que é ligado ao sistema de saúde público inglês. Eles têm um sistema de saúde público até semelhante ao Brasil, um SUS, vamos dizer assim, britânico, que fez um estudo muito grande. Duas coisas têm que ser levadas em conta pelos dados que nós vimos até agora. Primeiro essa dose, esse medicamento ele só foi eficaz em pacientes intubados, ou seja, pacientes em estado muito grave. E a eficácia disso daí é uma eficácia relativa. Basicamente, eu preciso tratar 8 pessoas para salvar uma, as outras 7 vão morrer do mesmo jeito. Então, quer dizer, muita calma
é uma boa notícia, porque nós não temos nada, mas também não é a solução dos problemas. E a segunda coisa importante é que ela só funciona em paciente com uma infecção grave. Então, e corticoide é uma substância que tem efeitos colaterais importantíssimos. Então, pessoal, muita calma, não vai sair comprando corticoide na rua e tomando, achando que vai proteger, porque não protege, ele diminui caso grave. E se você tomar corticoide há muito tempo, você realmente vai passar para o hospital, porque você vai ter uma série de efeitos colaterais extremamente graves e perigosos. Tá certo. Então, reafirmando aí o que disse o doutor, não é para sair tomando, muito menos como profilaxia, como vacina, né, doutor? Doutor, reportagem hoje da Folha de São Paulo diz que a USP, a Faculdade de Biomedicina lá, acho que da USP, da USP, estão desenvolvendo um tecido com partículas de prata que poderiam inocular ou neutralizar o vírus depois de alguns minutos. O senhor tomou conhecimento disso? Por que isso? Por que a prata tem a ver com o vírus, doutor? Eu li por cima, não me chamou, para ser bem honesto, meu dia anda muito corrido e não está dando para ler com detalhes, mas também não me chamou muita atenção, porque a roupa não é o problema maior. O problema da transmissão é a transmissão de contato próximo, boca a boca, de conversa próxima e mão-boca, né? O contato em superfícies, principalmente maçanetas, portas, esse tipo de coisa. Então, de novo, não é a solução. Só existe uma solução no problema, até o momento. Eu acho que você estava assistindo a live também da prefeitura, a live terminou com fique em casa. Não existe outra solução nesse momento, por enquanto. Maravilha, tá aí o doutor Maurício Lacerda Nogueira. Doutor, já caminhando para o final aqui, como disse o doutor, correria total aí, Famerp recebeu, me parece hoje, ou vai receber um ultra freezer para armazenar material genético do corona. Para que serve esse freezer, doutor? Ultra freezer? Na verdade, esse freezer foi uma compra dentro do... como é que chama? Uma emenda parlamentar do deputado Kim Kataguiri, que destinou R$500 mil para atividades de pesquisa da Famerp, eu agradeço aqui publicamente o deputado, e esse R$500 mil, a primeira coisa que nós compramos dentro da Famerp foi esse freezer, o Ultra Freezer, que é um freezer que mantém vírus viáveis a menos 90 ou menos 80 graus negativos, que é onde ele fica, o vírus pode ser congelado durante anos. Esse freezer vai nos permitir armazenar toda essa quantidade de vírus que nós estamos coletando nesse momento, e para que, num segundo momento, com calma, nós conseguimos sequenciar todos e entender como foi essa primeira onda, essa epidemia em Rio Preto, para que no futuro a gente saiba como controlá-la de uma forma melhor. Até para detectar eventuais mutações futuras, seria isso, doutor? Sem dúvida, nós vamos acompanhar o que aconteceu, o que está acontecendo nesse momento, que isso nos faz entender, conhecer a dinâmica da doença. Vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui em Rio Preto há 15, 16 anos trabalhando com dengue, né? E você vai lembrar do ano passado que, com alguns meses de antecedência, nós percebemos que ia ter uma epidemia. Se você lembrar que nós fizemos diversas, junto com a Faculdade de Medicina, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura, diversos alarmes à população que nós teríamos uma grande epidemia de dengue ano passado, porque a gente já conhecia a dinâmica do vírus. O que a gente quer agora também é aprender essa dinâmica do coronavírus, que é uma coisa que ninguém sabe no mundo, né? Para que a gente tenha pistas de novas epidemias ou de novos ciclos no futuro próximo. Doutor, ainda voltando àquela primeira pergunta do avanço nas pesquisas, no começo se falava que o vírus contaminava olho, nariz e boca. Isso ainda é válido? Ainda é por aí? Porque parece que eu li recentemente que seria mais pela boca mesmo o contágio. Até pela área da boca ser maior, né? Então, é uma das coisas... Não, realmente a boca é o mais importante, mas olho e nariz também é importante. Também segue valendo isso.
Exatamente, aquele negócio. A mão vai no olho, vai no nariz e vai na boca. A mão é importantíssima nessa transmissão também. Maravilha, por isso a importância do álcool em gel. Doutor, agora para a gente terminar mesmo, queria só que o senhor falasse, o senhor falou da vacina da dengue, em que nível que está esse estudo, só mudando um pouquinho de corona. E aí, para terminar, voltando ao corona, que o senhor deixasse aí uma mensagem para a população. A gente sabe que o comércio está pressionando para abrir, as pessoas estão indo mais às ruas, aos shoppings, etc. Então, queria que o senhor ressaltasse a importância de evitar aglomeração. Bom, inicialmente sobre a vacina da dengue, continua na fase de acompanhamento, o número para verificação de eficácia é um processo longo de vários anos, então temos ainda mais uns 3 anos pela frente de acompanhamento dos casos. Sobre coronavírus, eu acho que é importante a seguinte questão: as pessoas interpretaram mal o que está acontecendo. Houve uma flexibilização pequena, em termos legais, para a abertura do comércio. E essa abertura é importantíssima em termos sociais e econômicos. Só que a população, alguns comerciantes, não todos, mas alguns, encarou isso, e uma parte da população também, não é toda, como uma volta à vida normal, ou uma tentativa de volta, e não é. Nós não temos condição de ter vida normal ainda. O que está se fazendo nesse momento é uma redução de danos, é tentar reduzir, de um lado, o dano à saúde e, do outro lado, o dano econômico, porque a gente entende e compreende que a economia não pode ficar fechada há 6 meses. Agora, se começar a haver um desbalanço entre esses dois, medidas vão ter que ser tomadas em algum momento pelos órgãos competentes. Nós estamos tendo um aumento significativo de casos nos últimos 15 dias, mas também tem havido uma desobediência de uma parcela da população às medidas colocadas pelo governo municipal e estadual. A consequência disso é que, havendo uma explosão de casos, ao invés de nós continuarmos nesse processo de abertura lenta e gradual que é necessária, pode ser necessário, tomar um passo para trás, o que vai ser extremamente danoso para todos nós. Então, temos que tomar muito cuidado nesse momento, e eu repito a mensagem que eu quero deixar: nós não estamos na condição ideal, nós não estamos retornando à vida normal. Se você não tem nada para fazer em casa, para fazer na rua, se você pode ficar em casa, fique em casa. Diminua a cadeia de transmissão, porque as pessoas estão sendo infectadas. Doutor, agora para terminar mesmo, a pessoa que pegou, eu já perguntei isso uma vez para o senhor acreditava que sim, mas dizia que estava em estudo. Pessoa que pegou uma vez, ela está sujeita a pegar novamente o coronavírus ou ela fica imune? E aí eu até perguntaria da tal da estratégia de imunização do rebanho. Olha, na maioria das infecções virais, a história é assim. Obviamente, ninguém pode te afirmar com certeza, porque nós temos 6 meses só da doença, mas não existe nenhum relato até hoje de alguém que pegou 2 vezes. Eu acredito que proteja, sim. A estratégia de imunização de rebanho, ela é interessante se a doença não matar ninguém. Você vai lembrar, a Suécia tentou fazer a estratégia de imunização de rebanho, a Inglaterra tentou inicialmente fazer, a taxa de mortalidade foi lá em cima, o impacto econômico foi tão ruim quanto e não conseguiu imunizar ninguém. Próprio Estados Unidos, né? Estados Unidos também. Hoje, em Nova York, a taxa de imunização lá é por volta de 20%, só com o impacto de ter caminhão frigorífico levando o corpo. Eu não acho que nós estamos dispostos a pagar esse preço. Aqui no Brasil é menos de 5%, então a única forma de imunizar o rebanho, por assim dizer, vai ser com vacina. É para isso que serve a vacina, realmente gerar imunização de rebanho. Maravilha, gente. Está aí o doutor Maurício Lacerda Nogueira, pesquisador virologista da FAMERP, a quem eu agradeço muito por essa entrevista. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, doutor. Eu só desejo para vocês um bom trabalho, continuem nesse trabalho de informar a população nesse momento tão difícil que nós estamos passando, e espero que daqui a alguns meses a nossa vida volte, se não totalmente ao normal, a um novo padrão de normal.
É isso aí, é o que todos esperamos. Muito obrigado mais uma vez ao doutor Maurício Lacerda Nogueira, um dos grandes virologistas e pesquisadores aí, não só Rio Preto, lógico, mas de todo o país. Obrigado, doutor.